Olá, meus grãos concurseiros! Olá, meus futuros servidores públicos! Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos aqui para mais um bloco de aula do nosso projeto 8020 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos falar na matéria de informática, mais especificamente do Microsoft Excel 365, nosso editor de planilhas eletrônicas. Mas antes de prosseguir, segue lá no meu Instagram, @professor.leonardo.vasconcelos. Bora lá para a nossa aula? O Microsoft Excel 365 é um editor de planilhas eletrônicas. Planilhas eletrônicas. Você permite estar criando, por exemplo, e formatando, além de planilhas, tabelas, realizando cálculos simples e elaborados, criar gráficos em cima dos dados inseridos. Você pode utilizar fórmulas e funções, da mais básica, somar, média, das mais avançadas, PROC-V, PROC-H. O formato nativo, o formato padrão para salvar um arquivo do Excel é XLSX. Esse tipo de arquivo é chamado de pasta de trabalho, desde a versão 2007. Mas versões anteriores não têm esse X no final. O tipo de arquivo é o XLS. Falando em pasta de trabalho, lembre-se, é o arquivo. Aqui na barra de título você vai ver o nome do arquivo. E sua extensão, hoje por padrão, é o XLSX. Dentro de uma pasta de trabalho, de um arquivo do Excel, podem conter uma ou mais planilhas. Você pode adicionar várias planilhas. O limite é o espaço físico de armazenamento. Única restrição é que não pode ter nomes iguais, os nomes têm que ser diferentes. E também, lembra do bonequinho lá do tipo de arquivo? Aspa, dois pontos, asterisco, pipe, sinal de maior, sinal de menor, barra contra barra, interrogação? Então, para o nome da planilha, são 7 caracteres. Tira o braço, pronto. Aspa, dois pontos, asterisco, pipe, barra contra barra, interrogação. Não pode ter esses caracteres no nome da planilha. Cada planilha ela é dividida em colunas. As colunas vêm sendo nomeadas por letras, desde a letra A até o fudeu. XFD, fudeu, é a última coluna. Desculpa o palavrão, mas assim você vai decorar. XFD é a última coluna. São mais de 16 mil colunas. E você precisa saber que elas têm todas as letras do alfabeto. A, B, C, D, tem o K lá no meio, tem o Y, tem o W, tem o Z. Até o Z são 26 colunas. Depois disso, continua. A próxima coluna são duas letras, AA, depois AB, AC, AD. Quando chegar lá no AZ, a próxima coluna é BA, BB, BC. E assim vai. Quando chegar lá no ZZ, continua com 3 letras, AAA. Depois, AAB, até o X, fudeu. Decorei, mais de 16 mil colunas. XFD é a última coluna. Já as linhas são as divisões na horizontal. Começa na linha 1 e vai até a linha 1.048.576. Professor, como decorar? Pega o 1024, multiplica por 1024, você vai encontrar o número 1.048.576. Professor, mas como eu decoro 1024? É um número importante da informática. Decora ele. Ah, deixa eu te falar. O encontro de uma coluna com uma linha, este encontro vamos chamar de célula. O que é a célula? Exatamente, o encontro da coluna. Coluna é sempre letra. Sempre a letra. Com uma linha. A linha é sempre o número. Vai ser chamado de célula. Então, toda célula tem nome. É a letra da coluna e o número da linha. Então, se eu perguntar para vocês agora, que estão aí em casa estudando comigo, qual é o nome desta célula que tem o número 3 que está marcado dentro da minha planilha? Vocês têm que responder o quê? Coluna C, linha 5. O nome desta célula é C5. Essa é
a parte mais difícil do Excel. Você olhar para a planilha e enxergar, visualizar o nome da célula. Mas, professor, isso é fácil. É a parte mais difícil. Você tem que aprender a ver, olhar a planilha e descobrir o nome de célula para saber também o nome de um conjunto de células. Essa é a parte mais difícil. Vamos ver? Me ajuda aí. Agora, você aí em casa. Qual é o nome dessa célula? Se você respondeu B4, coluna B, linha 4, B4, você acertou. Essa é a parte mais difícil do Excel. Agora que a gente sabe o que é uma coluna, o que é uma linha, o que é uma célula, que é o encontro de uma coluna com uma linha, sabemos o nome dela, vamos passar para o que mais é cobrado em prova. Dentro das provas, são muito cobrados fórmulas e função. Toda fórmula também pode ser chamado de função, começa com este símbolo, igual. Toda fórmula ou função começa com igual. Se eu pegar numa célula, digitar igual, a partir daí o Excel vai entender que eu vou entrar com uma fórmula e função. Na célula, vai mostrar o resultado de uma digitação. Se eu digitar texto, aparece texto. Se eu digitar data, na célula aparece a data. Se eu digitar um número, na célula aparece o número. Se na célula eu digitar uma fórmula ou função, supondo que eu digitei essa fórmula aqui, ó, igual 3 mais 4. Ao pressionar a tecla Enter, na célula vai mostrar o resultado da minha digitação. Vai mostrar o resultado dessa fórmula e função. O que vai aparecer na célula? 7. 3 mais 4 é 7. Pronto, é isso. Isso que você precisa saber. Isso é uma fórmula. Isso é uma fórmula. A gente vai entender o que é função. Então, toda fórmula ou função começa com igual. Na hora de resolver uma fórmula e função, você vai encontrar operadores aritméticos. Pode encontrar. O primeiro operador a ser resolvido é o parênteses. Primeira coisa, resolva o que está dentro do parênteses para depois resolver o que está fora do parênteses. Dentro de uma fórmula ou função, você pode encontrar um parênteses dentro de outro parênteses. Comece resolvendo pelo parênteses mais interno, depois o parênteses mais externo, para depois resolver o que está fora do parênteses. Então, sempre começa pelo parênteses. Depois de resolver todo o parênteses, resolva o que a gente chama de função. Toda função precede um parênteses. É obrigatório ter um parênteses após a função. Por exemplo, o que faz uma função chamada soma? Tem um número, ponto e vírgula, tem outro número. Esse ponto e vírgula a gente vai ver que ele é um separador de números, separador de fórmulas e funções, e eu posso ler como E. Se eu digitar igual a soma, 4, ponto e vírgula 3 dentro do parênteses. Qual resultado vai dar? Diz para mim, qual resultado vai dar? Professor, soma serve para somar. 4 e 3, 7. Pronto. É isso que é uma função. Soma. Se você não sabe o que é uma soma, a gente vai aprender também. Ah, professor, e se eu tivesse digitado, por exemplo, média? 4,3. Qual o resultado? A gente vai aprender que média é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números somados. 4 e 3 somando dá 7. Somei dois números, 7 dividido por 2, 3,5. Se eu tivesse digitado uma função assim, ó, máximo, o que você acha que faz a função do máximo? Muito bem, eu sei que você respondeu aí em casa. O máximo vai mostrar o maior valor. Qual é o maior valor? 4,3. Muito bem, 4. E se eu tivesse escrito mínimo? Ah, professor, se tem máximo, mínimo mostra o menor valor. Qual é o menor valor? 4 ou 3? Muito bem, 3. Isso é uma função.
Primeiro resolva o que está dentro do parênteses, para depois resolver a função. Aqui dentro do parênteses poderia ter contas, a gente vai ver caracteres que podem aparecer também dentro do parênteses. Primeiro resolva as contas, para depois resolver a função. Depois que você resolver a função, o próximo ícone, o próximo caractere, desculpa, a resolver é o símbolo de porcentagem. Pega o número e divide por 100. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 15%, qual é o resultado disso? Igual 15%. Ele vai pegar o 15 e dividir por 100. Vai mostrar o valor 0,15. O próximo item a resolver é o acento circunflexo. Ele representa exponenciação. Potência. Supondo que eu digitei dentro de uma célula o seguinte, igual 4 acento circunflexo 2. Isso na matemática é 4 ao quadrado. Isso na matemática é 4 vezes 4. Isso vai mostrar na célula o resultado, 16. Depois que eu resolver a exponenciação, eu vou resolver o asterisco, que é a multiplicação, ou a barra, que é a divisão. Quem aparecer primeiro? Depois eu vou resolver a cruz, que é a adição, a soma, e o hífen, que é a subtração, a diferença. Nessa ordem, de cima para baixo. Primeiro o que está dentro do parênteses, depois a função que precede um parênteses, depois porcentagem, depois exponenciação, depois multiplicação ou divisão, depois soma ou subtração. Resolvi todos os operadores de aritmética, eu passo a resolver operadores de texto. O único operador de texto é esse aqui, ó, o E comercial. Ele serve para concatenar. Professor, o que é concatenar? É a mesma coisa que juntar, é a mesma coisa que unir. Então, se numa célula você tiver igual 4 e 3, diz para mim qual é o resultado. Não soma, tá? Soma é cruz. Não é para somar, é para juntar. 4, juntei com 3. 43. Muito bem, esse é o gabarito que você tem que encontrar. Outra coisa que você precisa saber. Numa fórmula ou função, eu quero usar um texto. O texto, obrigatoriamente, tem que estar entre aspas. Se eu, por exemplo, quero juntar o texto Léo com o número 1, número não precisa aspas, texto precisa. Eu boto lá numa fórmula igual, entre aspas, Léo e 1. O resultado disso vai ser Léo 1. Agora, se eu esquecer a aspas, ele vai dar um erro. Que erro ele vai dar? Ele vai dizer assim, hashtag nome, ponto de interrogação. Que nome é esse? Eu não conheço. Eu não sei quem é Léo, não sei quem é João, não sei quem é Maria. O texto eu não conheço o Léo. Cuidado, é um erro que pode aparecer na sua prova. Hashtag nome, ponto de interrogação é um texto numa fórmula ou função que você esqueceu de colocar aspas. Então, vamos lá entender. Eu já disse que toda fórmula ou função começa com igual. Eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, depois eu resolvo a tal da função que precede um parênteses, depois eu vou resolver a porcentagem, exponenciação, multiplicação ou divisão, soma ou subtração, aí concatena. Depois disso tudo, você vai resolver os operadores de lógica. Como operadores de lógica, você pode ter o sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual ou menor e maior. O menor e o maior, ele é o diferente, para quem não sabe. O resultado ou é verdadeiro, com letra maiúscula, ou é falso, com letra maiúscula. Em algumas fórmulas e funções, o 0 representa o falso e o 1 representa o verdadeiro. Essa é a ordem de ser executado dentro de uma fórmula e função, lá no Excel. Anotaram? Vamos ver fórmulas que podem cair na sua prova. Na sua prova, pode ter dentro de uma função argumentos de função. A gente viu que toda a função vai ter um nome, abre parênteses, e alguma coisa aqui dentro.
Essa coisa que está aqui dentro a gente chama de argumentos da função. Por exemplo, lembra quando eu coloquei lá soma 4 ponto e vírgula 3? Esse 4 ponto e vírgula 3 era os argumentos da função. Como argumento de função, o ponto e vírgula, eu falei que ele é um separador de valores da fórmula e função, separadores de parte da função. A gente já tinha lido ele como E, na grande maioria das vezes. Ainda podemos encontrar o tal do dois pontos. O dois pontos é um intervalo de células, é um conjunto de células, é uma matriz de células. E eu posso ler o dois pontos como até. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, A1, dois pontos, C4, significa que vai da célula A1 até a célula C4. Eu vou somar todas as células da célula C1 até a célula C4. Outro caractere que pode aparecer é o espaço. Raramente cai em prova. O espaço ele vai representar uma interseção entre dois conjuntos. Interseção é esse encontro que vai acontecer entre dois conjuntos. Lembrando que um conjunto de células tem uma célula, dois pontos, outra célula, vou botar aqui diferente só para a gente entender, começa em C4, vai até F8, por exemplo, vai ter depois disso um espaço, aqui ó, simbolizando um espaço, e vai ter lá, por exemplo, C2, dois pontos, D9. Isso tudo vai estar dentro de uma fórmula, uma função, por exemplo, a soma. Isso significa que ele vai somar somente o encontro, somente o que for encontrado entre esses dois conjuntos. Reparem, um começa na coluna C, na linha 4, e vai até a linha 8, na coluna F. Então, o primeiro conjunto seria mais ou menos isso aqui. O outro conjunto começa na coluna C, na linha 2, começa aqui mais em cima. Deixa eu botar aqui mais em cima, linha 2 aqui, coluna C. Começa aqui. E vai até o D9, ou seja, o D está aqui, 9, estaria na linha de baixo aqui. Então, seria esse pedacinho aqui, ó. O que ele vai somar? O que ele vai somar é esse encontro. É o que encontrou entre os dois conjuntos. Na prática, vai ficar muito mais simples do que eu acabei de fazer. Então, bora para a prática. Como cai em prova em concurso? Função da soma. Função da soma serve para somar todos os números. Aqui, então, dentro, a gente tem como argumentos números, e ele só soma número. Se tiver ponto e vírgula, e essa é a principal diferença, ele vai somar uma célula, B2, esse número, e a outra célula, B7, esse número. Tudo bem? 1 mais 6, 7. Agora, se tiver dois pontos, ele vai somar de uma célula até outra célula. Na hora da prova, para não errar, vai lá na primeira célula, B2. B2, faz um pontinho. Vai lá na segunda célula, B7. B7, faz um pontinho. E agora, o menor retângulo possível, colocando, iniciando na célula que você fez o pontinho e terminando esse retângulo na célula que você fez o segundo pontinho. Pronto, esse é o conjunto de células, esse é o intervalo de célula, esse é a matriz de célula que você vai somar. Somando, por exemplo, aqui temos 11, 15, 18, 20 e 21. Quer ver outro exemplo? Olha, B6, fiz um ponto em B6. E6, fiz um ponto em E6. Menor retângulo possível é este. Agora a função é da soma. Soma esses valores. Temos aqui, ó, 65 somando esses valores. Agora aquela diferença que eu falei, tá vendo? Ó? Um espaço. Então eu tenho um conjunto, vou colocar de vermelho. A3 é 4. Este é um conjunto. O outro conjunto, vou colocar aqui de azul. B1, C7. Está aqui o segundo conjunto.
Agora que eu encontrei os dois conjuntos, onde está a interseção? É onde houve o encontro desses dois conjuntos. Pronto, agora que eu sei quem é o encontro, basta somar esses dois conjuntos. Vamos somar esses dois conjuntos? A interseção desses dois conjuntos? 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 4, 14. Cuidado! Ponto e vírgula entre dois conjuntos é diferente. Diferente como, professor? Vamos lá, vamos explicar. Na hora da prova pode cair. Você encontra o primeiro conjunto. B1, dois pontos, é 1. Esse é o primeiro conjunto. Você encontra o segundo conjunto. B2, dois pontos, B7. Esse é o segundo conjunto. Agora, função soma. Basta somar. 11, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 31. Pronto! Esse é o resultado da soma. E agora que você já sabe fazer soma, você consegue fazer praticamente todas as outras funções. Por exemplo, função da média. Qual a diferença entre soma e média? É que a média, após somar todos os valores, ele vai dividir pela quantidade de valores somados. Não confunda com a função med. Med também vai ter números. Número 1, ponto e vírgula. Número 2, podendo ter vários números. A MED calcula mediana. Média calcula a média aritmética, que é a soma de todos os números dividindo pela quantidade de números somados. Na hora da prova, a principal diferença é o dois pontos e o ponto e vírgula, e essa daqui, para você não esquecer, média é mediana. Se ele pede média, não é média, é média. Por exemplo, B2, ponto e vírgula é 2. B2 está aqui, é 2 está aqui. A média soma todos os números, 1 mais 0, 1. Divide pela quantidade de números somados. Somei 2, divido por 2. 1 dividido por 2, 0,5. Próxima fórmula. B2, dois pontos, é 2. Este é meu conjunto. Somo todos os números. 1 mais 6, 7, 18. Mais 0, 18. Somei 4 números. 18 dividido por 4, 4,5. É assim que você vai fazer na prova. Aí tem outros exemplos para a gente fazer rapidinho. Por exemplo, aqui são este conjunto de células. Lembre, ele não soma célula vazia, ele não soma célula com texto, ele só soma células com números. 1 mais 1, 2. Quantos números eu somei? Somei 2 números. Não é um divido pela quantidade de células, é pela quantidade de números somados. 2 dividido por 2, a média é 1. Próxima daqui, ó, aquele conjunto de interseção. A2 está aqui, 5 está aqui. Este é o meu primeiro conjunto. Próximo conjunto. B1 está aqui, C7 está aqui. Este é meu conjunto. Agora, eu vou fazer a média com a interseção, o encontro desses conjuntos. Onde se encontrou, professor? Aqui. Este foi o encontro desses dois conjuntos. Somando isso, quanto dá a soma? Vamos lá fazer a soma. Deixa eu botar a caneta vermelha. 3, 6, 10, 16, 25, 28. Somei todos os números, 28. Divide por quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. 28 dividido por 8, 3,5. Essa é a média aritmética. E por último, não esqueçam, se tiver ponto e vírgula, é dois conjuntos de número. O primeiro está ali, ó, B1 é 1, este seria o primeiro conjunto. O segundo conjunto está ali, ó, B2, B7, este seria o segundo conjunto. Somando todos os valores, temos 3, 6, 10, vou continuar somando.
16, 21, 25, 28, 30, 31. Somando todos os números, temos 31. Quantos números eu somei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. 31 dividido por 10 dá 3,1. Então, função da média é outra função muito cobrada em prova. Soma todos os números e divide pela quantidade de números somados. Outra função que cai extremamente muito em prova, função do mínimo, retorna o valor mínimo, o menor valor. Agora basta encontrar os valores, por exemplo, B2 e B7, e quem é o menor valor? Valor mínimo, pronto, foi. B2, 2 pontos, B7, você encontra o conjunto. Quem é o menor valor? Valor mínimo é o menor valor, pronto. É 1, resolve o seu problema. Próximo aqui, ó, B6, 2 pontos, E6. Olha para o conjunto. Quem é o menor valor? Pronto, resolveu. É só encontrar o conjunto. Lembra que eu falei que é o mais difícil? C3, 2 pontos, D6. Encontrei o conjunto. Agora, o que faz a função do mínimo? Encontra o valor mínimo, o menor valor do conjunto. Pronto, resolvido. Lógico, se tem uma função do mínimo, tem uma função do máximo. Qual a diferença? A função do máximo retorna o valor máximo, o maior valor. Com um ponto e vírgula, um número e outro número. Maior valor, 6. Com 2 pontos, um conjunto de números. É o até, de B2 até B7. Qual o maior número? 6. Professor, ponto e vírgula e 2 pontos sempre vai dar o mesmo resultado? Não. Esse aqui foi, por um acaso, o mesmo resultado. Nem sempre vai ser o mesmo resultado. Olhando para esse próximo conjunto, B6, 2 pontos é 6, maior número, 55. E o último aqui, C3, 2 pontos, D6, olhando para esse conjunto de números, maior número, 55. Cuidado! Função do mínimo, função do máximo, não é menor, não é maior. É diferente. A função do menor retorna o késimo menor valor. O késimo é um número obrigatório que vai ter aqui, ó, depois do ponto e vírgula. Késimo menor valor da onde? Da minha matriz, do meu conjunto de dados. Primeiro passo, você encontra o conjunto de dados. B2 está aqui, E7 está aqui. Esse é meu conjunto de dados. Agora, é como se eu tivesse colocado todos os números em ordem crescente e encontrado o quarto na posição. Eu não vou colocar em ordem crescente, senão daria muito trabalho. Mas você tem que olhar todos os números, inclusive números que se repitam. O menor número entre todos eles é o 0, mas ele quer o quarto menor. Nesse caso, porque é o 4. O segundo menor número é o número 1. O terceiro menor número também é 1. O quarto menor número também é 1. E como ele queria o quarto menor número, está aí meu gabarito. Conseguiram entender? Primeiro passo. Vamos de novo. Encontra a matriz C4, D6. Essa é minha matriz. Agora, neste caso, encontra o segundo menor número. O menor, 2. Segundo menor, 3. Pronto, acabou. É só isso. Vamos ver se vocês entenderam. Primeiro, encontra a matriz. B4, 2 pontos, é 5. Agora, você tem que encontrar o quinto menor valor. O menor valor, 2. Risquei ele. Segundo menor valor, 3. Risquei ele. Continua sendo 3. Agora é o 4. Agora é o 4 novamente. Como ele pediu o quinto menor valor, o gabarito vai ser 4. Se eu tenho a função do menor, é lógico que eu tenho a função do maior. A função do maior retorna o késimo maior valor. Quem é o késimo maior valor? Você encontra a matriz, B2, 2 pontos é 7, e conta do maior para o menor. Quarto maior número, 1, 2, 3, 4. Gabarito, 33. Simples assim. Vamos ver o próximo? C4, D6. Quem é o segundo maior valor? 1, 2. Segundo maior valor,
44. Vamos lá para o próximo. B4 é 5. Este é meu conjunto. Quem é o quinto maior valor? Maior valor, 44. Segundo maior valor, 33. Terceiro maior valor, 4. Quarto maior valor, 4. Quinto maior valor, 4. Pronto. 4 também. Meninos e meninas, fórmulas e funções são muito importantes na sua prova, no seu concurso. Existem várias e várias fórmulas que podem cair em prova. Agora eu vou mostrar duas ferramentas importantíssimas cobradas em concurso. Uma delas se chama formatação condicional. Ele encontra padrões e tendências e pode formatar com barra de dados, escala de cores, conjunto de ícones ou realçar as fórmulas com as cores que eu escolhi. Existem outras ferramentas que a gente fala durante a nossa aula matriz, mas essa formatação condicional encontra tendências, padrões e formata com cores, ícones ou barra de dados. Outra coisa muito cobrada são os gráficos. Você pode ser cobrado para identificar qual é o tipo de gráfico. Coluna, linha, pizza, barra, área, dispersão, mapa, ações. Aqui estão os desenhos de alguns deles. Lá na matriz, a gente fala com calma cada um desses gráficos. E a banca VUNESP adora, ama classificar. Eu posso classificar por uma coluna os valores das células em ordem crescente ou decrescente. Há também como filtrar. O filtrar vai colocar uma setinha apontada para baixo na célula. Ao clicar na setinha, eu posso estar classificando do maior para o menor, do menor para o maior, posso classificar por cores e ainda posso criar filtros. Filtrar valores que são maior que, menor que, igual a, diferente de, maior igual, menor igual, entre, os 10 primeiros, acima da média, abaixo da média, e mostrar somente os valores que atendem às regras, aos filtros. E chegamos ao fim desse bloco de aula que a gente faz um resumão. Mas, professor, falou de todas as fórmulas e funções? Não. É importante que você veja a fórmula soma, PROC-V, PROC-H, que também são cobrados em prova, além da média que eu comentei, mediana, dentro do seu concurso. Um beijo, abraço para vocês. Eu finalizo esse bloco, mas não acaba por aqui. No próximo bloco, a gente continua falando sobre correios eletrônicos. Fui! Tchau, tchau!